Abacast, o podcast oficial da Abacate Digital. Uma vitamina de informações. Olá, meu nome é Thaís Paz e hoje eu vou compartilhar com você a experiência sobre como equilibrar o que se ama com a alta exigência e a cobrança que a gente tem todos os dias. Você sabia que o burnout, ele afeta principalmente as mulheres no mercado de trabalho? E é com esse tema que a gente vai dar o início à nossa edição especial do Dia das Mulheres. Meu nome é Thaís Paz e eu sou cofundadora da Abacate Digital. Então, Thaís, o que é o burnout? O burnout ele é reconhecido pela OMS, como síndrome ocupacional crônica, e esse estresse crônico ele está sempre ligado ao trabalho. Segundo um estudo da International Stress Management Association, 72% dos brasileiros sofrem de algum nível de estresse no trabalho. E as mulheres acabam sendo as mais afetadas, né? E você tem experiência pessoal nisso? Eu já passei por 4 burnouts. No último, literalmente o meu corpo inteiro, ele travou de uma maneira onde eu fiquei 3 horas sem conseguir me mexer, com o maxilar travado, até eu conseguir assimilar que o meu corpo estava em choque. Então, nesse último episódio de burnout que eu tive, eu ainda estou em processo de recuperação, mas assim, os sinais, né, eles estão sempre ali pra gente, e a gente, literalmente, quando o corpo para, é que a gente vai entender que todos aqueles sinais, como cansaço, fadiga, falta de sono, irritabilidade, não eram frescura nem mimimi, e sim o nosso corpo dizendo, olha, tem que parar. E eu acho que esses sinais de alerta, eles soam como red flags pra gente, e a gente acaba ignorando, porque a gente sempre tem aquela questão de tem que conciliar trabalho, estudo, gestão de equipe, criação, e a gente vai colocando tudo na frente, e quando percebe a gente esqueceu de cuidar de si. E Thaís, como que a gente lida com burnout? Hoje eu faço autoanálise, né? Na verdade eu faço autoanálise há 3 anos. Mas é recomendado a gente sempre estar praticando atividade física. Eu tento, sinceramente, fazer umas caminhadas, mas às vezes eu não consigo, que é um erro, porque a atividade física, ela age diretamente na produção de serotonina e dopamina do nosso corpo, né? Então, ela faz com que a gente consiga liberar esse cortisol, que o estresse, ele acaba acumulando no nosso cérebro. Então, o que eu recomendo, além, né, de procurar um profissional, procurar um posto de ajuda, é também estar apto às atividades físicas, porque é muito importante. Quando o nosso corpo para, né, quando a nossa mente para, foi como eu falei, eu fiquei travada aí 3 horas, meu maxilar travado, toda tensionada, é por falta de atividade física, é por falta de só toma um café puro e corre pro trabalho. Então, o que eu tenho feito para lidar com o burnout, né, para evitar um 5º burnout, tem sido me atentar às caminhadas. Eu continuo fazendo a minha autoanálise toda semana, e também tentar tirar o peso que eu mesma coloco sobre mim. Porque eu tenho até uma brincadeira que a minha irmã fala que eu vivo literalmente com uma arma engatilhada na cabeça, que deve ser horrível morar na minha mente, e de fato porque eu consigo pensar 200 mil pensamentos por minuto. E o fato de eu ser muito apaixonada pelo que eu faço, por me dedicar tanto, por gostar de ver os resultados, de ver as criações, de ver o meu time escalando, ver a minha empresa crescendo, então eu acabo achando que esse lugar de recomeço, de conquistas, ele acaba suprindo, né, essa necessidade que eu tenho, por exemplo, de dormir, de manter um ciclo, uma higienização de um sono, e não pode ser evitado. Então, assim, como parte de lidar, né, com burnout, primeiro reconhecer. Pra mim foi muito difícil reconhecer que eu tava doente, porque eu continuava trabalhando, continuava ignorando os sinais. Eu só realmente parei de todas as vezes, das 4 vezes, quando meu corpo travou. E o que eu recomendo é não deixar chegar nesse nível. Sentiu que tá com muita fadiga, sentiu que aquela irritabilidade não tá batendo, sentiu que você tá colocando o peso do mundo no seu colo, é sinal de alerta, é sinal que seu corpo tá pedindo pra você parar. Então, Thaís, e o peso da autoexigência e a pressão invisível? Como é que você lida? Como faz? Então, na minha trajetória, eu sempre me cobrei muito. Assim, e esse peso, essa cobrança, né, na verdade, ela vem muito interna. Eu acho também porque o mundo, ele me cobrou muito de ser forte. Eu venho de uma família de mulheres que são extremamente guerreiras, né? Então, a gente não tinha muito tempo para poder... Não vou nem dizer ser fraca, né? Porque acho que a mulher que lida com dentro, fora, com trabalho, mercado de trabalho, tem que voltar para casa, ainda tem essa dupla jornada, ela já é forte por si só. Mas eu acho que a cobrança, ela vem muito, muito da gente querer ser algo e só conseguir ser o que consegue ser. Às vezes eu idealizo uma mulher, uma super heroína, na verdade, né? Uma mulher perfeita, que tá sempre com o cabelo perfeito, que tá sempre com o sorriso perfeito, e que tem uma mente brilhante, que consegue tocar os negócios e a vida pessoal. E eu admiro muito quem consegue. Eu sendo
bem sincera, conseguir equilibrar esse peso da autoexigência, ele é muito difícil, porque a gente precisa começar a delimitar limites para si mesmo. No meu caso, eu lido com a minha autoexigência de sempre ser uma excelente profissional. E alcançar a excelência, ela tem um preço muito alto. Então, você se priva de muita coisa. Eu me privo de certos prazeres da vida justamente para poder eu seguir essa disciplina de eu preciso focar nisso, eu preciso desenvolver isso, eu preciso criar isso, isso depende de mim. E às vezes eu poderia só impor limites. Se eu fiz um combinado comigo mesma de encerrar o trabalho às 8 horas, eu não vou estender para as 8h05, porque eu acho que dá para o trabalho ficar um pouco melhor. Se eu fiz um combinado de ir caminhar comigo mesma, que eu me leve para caminhar e não procrastine e acabe adiando isso, ou pegando isso e colocando depois de uma atividade de trabalho. Então, na minha trajetória, eu já me vi trabalhando em muitas áreas onde eu me sentia deslocada justamente por querer me provar e me validar num ambiente, numa exigência que eu fazia comigo mesma. Então, o que eu aprendi, né? Como que eu aprendi a lidar? Eu aprendi a definir limite. E é muito difícil você definir limites para si mesmo, porque quando você trabalha com o que se ama, você vai criando manobras para poder justificar a sua sobrecarga de trabalho. E é o que eu faço ainda um pouco, né? Então, eu tô nessa rotina de estar tentando melhorar. Mas o que a gente faz? Eu, por exemplo, eu gosto muito da minha área, né? Eu sou apaixonada por marketing digital, eu sou apaixonada por CRM, eu adoro automação. Então, quando eu não tô trabalhando, eu tô estudando. E aí, eu faço computação também, né? Então, eu tenho que lidar com trabalho, com estudo, e aí eu sempre coloco, mas isso aqui é estudo, não é trabalho. Então, eu não tô trabalhando, mas a mente, ela não para. Ela continua produzindo e projetando, ela continua produzindo, projetando e previsionando. Então, lidar com isso é muito difícil, mas eu tento criar espaços de apoio. Eu tenho um espaço de apoio que é, pelo menos aqui em Cáceres, que são os meus amigos. Então, quando eu não tô conseguindo lidar, e também uma das vantagens de você trabalhar com os amigos é essa, que quando eu não tô conseguindo lidar, eles conseguem olhar e falar, não, para, a ponto de acontecer já do Matheus ter que arrancar o notebook da minha mãe e falar, vai descansar, porque você tem que parar, porque você precisa parar. E às vezes a gente não tem esse carinho consigo. Então, ter uma rede de apoio, ter um espaço de apoio, assim, que alguém que vai literalmente arrancar um notebook da sua mão pra você parar, é muito importante. Então, eu tenho lidado assim, definir os limites comigo, honrar os compromissos comigo mesma e criar espaços de apoio. Então, como eu sou forasteira, né? Eu não moro aqui, só que eu consegui criar essa rede de apoio dentro do trabalho. Então, às vezes, quando eu não tô aguentando, eles mesmos falam, olha, pede ajuda, não precisa tocar tudo sozinha. Então, eu acho que isso foi muito importante pra mim e pra eu conseguir lidar com todos esses episódios e crises que eu acabei tendo no meu último burnout. Thaís, como você lida com o machismo sutil e a, entre aspas, meritocracia? Bom, as mulheres ainda ganham em média 20% a menos que os homens no mercado de trabalho, né? Então, são fatos. Não tem muito pra onde a gente fugir. Em certos ambientes, em certas áreas que eu atuava, parecia que eu falava grego. E eu literalmente precisava me provar com números e resultados e me validar o tempo todo. E eu reparei que isso era por ser mulher. Normalmente as mulheres elas têm que se provar mais. Vou dar um exemplo muito claro. Até mesmo no início, quando a gente fez a estruturação da Abacate nesse novo modelo, eu precisei provar que eu era amiga, aliada, porque eu tive muita resistência. Então, quando eu vinha com uma ideia, era vista como, isso aqui não tem necessidade. E eu falava, olha, mas a especialista aqui no caso sou eu. Então, eu não precisava ter que dar essa carteirada, mas por muitas vezes eu precisei ter que fazer essa carteirada para poder me prevalecer dentro do meu ambiente. Mas com as mulheres, normalmente é sempre, o que ela tá falando? Será que ela tá falando realmente é relevante? Então, isso não é só aqui, não é só no estado do Mato Grosso, isso daí é Brasil. A gente ainda se depara muito com isso e são dados reais, assim. Você pode pesquisar em qualquer área, você sempre vai ver que existem mais homens em poses de liderança, principalmente dentro do meio tecnológico, do que mulheres. E não é sobre atacar ou culpar ninguém, é sobre entender que existe sim uma barreira que por mais que a gente às vezes não enxergue, às vezes a mulher ela tem realmente que se provar, não porque
por questões profissionais, mas sim por ser mulher. E os homens não. Às vezes eu já vivenciei, inclusive, em empresas grandes, homens que só eram promovidos porque faziam parte do clube do Bolinha. Então, assim, não é dizendo que as mulheres têm que receber mais do que os homens, mas é dizer que a gente merece, sim, os mesmos espaços, as mesmas oportunidades. E hoje em dia isso não acontece, né? A gente ainda galvamos muitos passos, mas ainda precisamos de mais. Bom, Thaís, e o que você fala pra quem tá te ouvindo agora? Vou aproveitar. Eu vou deixar 2 indicações que são um dos meus livros favoritos e, assim, eles são como um abracinho. O primeiro é a indicação para todas as meninas, mulheres e homens também que querem se tornar grandes líderes. Esse livro ele foi recomendado por um grande gestor, o Paulinho. Beijo, Paulinho. Foi o primeiro gestor que acreditou em mim. É o livro de ouro da liderança. Então, assim, tudo de gestão, toda tomada de decisão, ele é literalmente um guia, você demora, tem um prazo pra você ler ele, você tem que ler ele quase 1 ano e ir seguindo exatamente o que o livro tá falando. Não exatamente, né? Você vai aplicando de acordo com o seu cotidiano. Mas é uma super recomendação, assim, grandes líderes, por favor, leiam. E o segundo, que é da Amanda Lovelace, eu não sei se ela é parente da Adam Lovelace, mas... A Bruxa Não Vai Pra Fogueira neste livro. Ele é um livro de poesias feminista. Ele é um dos meus livros favoritos. Então, sempre que eu preciso me sentir abraçada, eu vou lá, folheio ele, abro, e sinto as minhas sisters do meu lado. Então, é muito bom. Então, a dica que eu deixo nesse Dia da Mulher é: queime todos que tentaram queimar você. E esse foi o primeiro episódio do especial de mulheres. Fica atento, a gente vai ter, assim, um especial no mês de março incrível, com mulheres incríveis, compartilhando histórias com a gente. E já caminha esse podcast para quem você quer alertar, para quem você quer que veja, para a mulher que você quer que se sinta representada também. Até a próxima.